Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, de entrevistas e de debates da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa, sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem para o tv@câmara.sp.gov.br. Eu repito, tv@câmara.sp.gov.br. E eu mesmo faço questão de responder a sua mensagem, tá legal? Bem, hoje nós vamos falar de um projeto desenvolvido pela Igreja Católica chamado Missão Paz, que dá apoio e acolhe imigrantes que chegam a São Paulo por diferentes razões. Alguns buscam trabalho, outros fugidos de guerras e conflitos. Para sabermos mais deste fenômeno e desta iniciativa, eu recebo o padre Paulo Parisi, responsável pelo projeto Missão Paz. Padre, obrigado pela presença, seja bem-vindo à TV Câmara São Paulo. Obrigado, Daniel, é um prazer estar aqui com todos os que nos acompanham. Padre, com o desenvolvimento do país e uma certa estabilidade, dá para dizer que a gente vive um fenômeno semelhante ao que os Estados Unidos, Inglaterra e o Canadá já passaram? Eu diria semelhante e também diferente. Por qual razão? Eu diria, a diferença está no volume de imigrantes, que é muito menor com estes outros países, Estados Unidos, Alemanha. Nós estamos nesse momento com 1% da população, menos de 1%, que é imigrante ou refugiado. Ou seja, uma percentagem muito pequena em relação a estes outros países, onde chega a 10, 12% da população. Semelhante porque o progresso econômico em outras áreas faz com que possa atrair os imigrantes. Então, acho que nesse ponto tem a semelhança. Em que momento começa o trabalho da igreja? Porque, naturalmente, ganhou muita notoriedade nos últimos tempos, mas não começou agora, não. Começa lá nos anos 30. Conta pra gente. Então, eu pertenço a um grupo chamado Os Calabrinianos, um nome meio complicado, que nasce no final de 1800 na Itália e que chega na Baixada do Glicério, aqui em São Paulo, nos anos 30, para acompanhar a migração italiana. Então, começa com os italianos, com um espaço de madeira. No ano 39 começa a construção mesmo do prédio e daí para frente foram atendidos vietnamitas, coreanos, latino-americanos, africanos e os haitianos atualmente. E como funciona essa atuação lá na Baixada do Glicério? Que tipo de serviço o projeto oferece? Que tipo de apoio eles dão, além da acolhida? Tem a acolhida, ou seja, abrigamento para 110 pessoas por dia. Depois tem um atendimento psicológico, médico, documentação, encaminhamos para a Polícia Federal, agendamos. Tem toda a parte de mediação para o trabalho. As empresas vêm, passam por uma palestra, os imigrantes vêm, passam por uma formação e organizamos um encontro para a contratação. Depois existe todo o atendimento jurídico, encaminhamos para cursos, damos aula de português de manhã, de tarde, de noite, ou seja, uma série de serviços que são oferecidos na Missão Paz. Mas houve um aumento substancial no número de imigrantes estrangeiros que chegam ao Brasil. E eu me lembro até no censo de 2010, isso ficou comprovado. Agora, os bolivianos ainda lideram a lista ou não? Eu diria que sim. Pelo menos em São Paulo, né? Em São Paulo se calcula 350 mil. 350 mil São Paulo é grande São Paulo. Sim, sim. 350 mil. Os haitianos, por exemplo, se calcula em São Paulo de 7 a 10 mil. Então dá para perceber que os bolivianos é o grupo maior. Tem os paraguaios, aproximadamente 40 mil em São Paulo. Os peruanos, 14, 15 mil. Os chineses se calcula mais de 100 mil. Então também a migração chinesa é uma migração muito grande, mas que não tem grande visibilidade. E você, a sua equipe, padre, que acompanha esses estrangeiros, quais são os desejos, os anseios deles? É o que é trabalho, é uma melhor condição de vida ou não? Eles querem paz? Então eu diria que a primeira coisa é o trabalho. Eles vêm aqui para ajudar a família, remeter verbas. Claro que depende depois, se é um boliviano, geralmente vem com toda a família. Um haitiano vem antes o homem, depois chega a família. Então são processos diferentes. Mas em geral querem trabalho, dizem que no lugar de origem não tem condições para viver de uma maneira digna. Então esta é a motivação principal. Claro que alguns querem estudar, outros também querem se inserir em setores da economia que não tem no país de origem, e tem uma fatia que são os refugiados. Sim. Que estão fugindo de perseguições, de guerra, perseguições religiosas,
perseguições de outro tipo, então é questão de sobrevivência. Ou fogem ou morrem, então não tem muita escolha. E como é esse convívio, como é esse dia a dia lá no projeto? Porque muitas pessoas não falam a mesma língua, possuem hábitos muito distintos, diferentes, e religiões também diferentes, né? Como funciona esse convívio? Para ter uma ideia, acho que por dia temos de 13 a 15 nacionalidades diferentes. Imagina, uma coisa é falar, por exemplo, um do Paraguai e da Bolívia, que é relativamente fácil, Sim. apesar que tem grandes diferenças. Mas quando coloca um sírio, um do Bangladesh, um do Congo e de outra, quer dizer, você percebe a diversidade. Então existe, eu diria, a beleza do encontro com o diferente. Existe o meio de comunicação, que é sempre um desafio. Então temos pessoas que falam geralmente ou inglês, francês, espanhol, então pelo menos de 3 a 4 idiomas. Árabe, temos alguns voluntários chineses quando precisa. Então realmente temos eu diria, a colaboração de muitos voluntários que ajudam nesse sentido. Mas é uma riqueza às vezes que se manifesta na comida, no hábito religioso. Lembro às vezes, por exemplo, o Ramadã que acabou. Sim. Também tempo atrás, então são traços típicos de cada religião. Eu vejo isso como uma riqueza. E posso dizer que, apesar da diversidade, os conflitos são mínimos. Isso é um fato inacreditável. Tivemos poucos conflitos religiosos, culturais. Precisa prestar atenção, porque às vezes a equipe que prepara a comida, se a pessoa é muçulmana, sabe que determinados alimentos não podem ser preparados. Então tem que preparar opções. Entendi. Então, é um aprendizado, inclusive, para vocês que estão lá. E o senhor é italiano. sim. A gente percebe pelo sotaque. Particularmente, que lição, que aprendizado diário o senhor absorve e compartilharia com a gente? O que de mais importante nessa experiência você pode compartilhar com a gente? Eu acho a riqueza realmente do ser, da maneira de interpretar a vida que cada um tem. Acho que isso é uma riqueza incrível. Quando eu encontro estas pessoas que têm uma sensibilidade, um outro olhar sobre a mesma realidade, sobre a vida, sobre os acontecimentos, acho que isso é uma riqueza. Então, acho que é uma aprendizagem em todos os níveis, seja em campo religioso. Claro, eu sou padre, mas, por exemplo, o encontro que tive com alguns muçulmanos, se abraçando, eu e eles, depois de que saía da casa do migrante, eles dizendo, reza para mim. Eu falo, reza você também para mim, independentemente da maneira. Respeito é mais importante. É lindo. Reza lá, reza o teu Deus, mas no fundo se sentir parte de uma mesma família humana, acho que isso é fantástico. Eu recentemente fiz a cobertura de uma festa boliviana chamada Alacitas, e eu percebi que esses grupos de imigrantes, eles são muito fechados, eles não se relacionam com com brasileiros, a não ser quando precisam naturalmente em função do trabalho. O senhor também percebe que esses grupos são mais fechados? E aí eu emendo a pergunta, o brasileiro, ele é receptivo a esses povos ou não? Então eu diria, depende muito do perfil cultural de cada nacionalidade. Tem grupos que são mais fechados, grupos que são menos fechados. Em geral, no processo migratório, tem esta primeira tendência da geração que chega por primeiro num país a se fechar. Acompanhei os brasileiros em Roma, por exemplo, por 3 anos. A tendência também é se fechar. Nós acompanhamos brasileiros em Boston, em Tóquio é mais ainda, porque é uma cultura muito diferente. Então a comunidade brasileira se fecha, eram 300 mil em Tóquio, brasileiros. Então, dependendo do universo cultural, se fecha ou se abre mais, mas é uma tendência natural. A segunda geração já vive outro processo, a terceira outra. Então, eu diria, há alguma constante no processo migratório, que é uma defesa, mas também celebrar os vínculos que os unem, a tradição culinária. Então, se reúnem aos domingos, não sei, os brasileiros em Roma para comer uma feijoada, coisa que os italianos não comem. E aqui a mesma coisa, os bolivianos, paraguaios se reúnem para a comida típica, para celebrar, para um jogo de futebol, são constantes. Agora, a comunidade brasileira, vejo, claro, não dá para generalizar, diria, um grande grupo que acolhe, solidária, a gente percebe diariamente, quando a gente fala precisamos disso, a resposta de São Paulo é imediata. Precisamos de escova de dentes, até à noite já chegaram caixas, o pessoal ajuda muito.
E, do outro lado, há um grupo, infelizmente, que se vê ameaçado, que reage de uma forma xenófoba ou até racista, dependendo do tipo de imigrante. Então, infelizmente, tem isso também. Você comentou no início do bloco que muitas empresas entram em contato com o projeto com o objetivo de contratar esses imigrantes. Como é que está? Faz um panorama para a gente. Muitas pessoas têm interesse nesse tipo de mão de obra ou, na verdade, o interesse é pela mão de obra barata? É uma boa colocação. Se penso o ano passado, tivemos 816 empresas que contrataram na Missão Paz. Só que nos procuraram mais de 2.000. Só que, então, o número menor que contrata. Por quê? Algumas, infelizmente, querem explorar, querem pagar menos, não querem registrar. Então, nós estamos fazendo, já há 2 anos, uma seleção. A empresa tem que passar por um momento de presença física na Missão Paz, onde assistentes sociais e outra equipe informa a empresa que o imigrante tem os mesmos direitos que um trabalhador brasileiro. Mesmo salário, mesmas oportunidades. E isso faz com que várias saiam, não cheguem a contratar. Do ano passado foram 816 que contrataram quase 2.800 imigrantes. Então, um número muito alto de contratações. Então, do outro lado, nós ajudamos o imigrante também. Porque o imigrante tem que conhecer as leis trabalhistas no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção 2 anos atrás, uma folha de pagamento, por exemplo, é muito diferente no Haiti. Então, quando eles começavam a trabalhar, na primeira vez que recebia o salário, pedia as contas e ia embora, porque não sabiam que existem impostos. Eles achavam que fosse a empresa que roubava. Então, tem que ajudar os dois lados para entender e depois se encontrar. Vou querer falar mais sobre as dificuldades que esses imigrantes têm aqui em São Paulo e no Brasil. Tá bom, padre? O Espaço Livre vai fazer uma rápida parada. Daqui a pouco a gente volta para falar mais de imigração aqui em São Paulo. Até já! Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando de um projeto chamado Missão Paz, que acolhe e dá apoio a imigrantes que chegam a São Paulo. Comigo, neste bate-papo, o padre Paulo Parisi. Padre, quais são as maiores dificuldades desses imigrantes quando chegam a São Paulo? Além da dificuldade linguística, que, claro, se depara com outro idioma e outra cultura, tem a dificuldade da documentação. Às vezes a documentação demora, tem momentos que fica mais rápido, mas tem momento que é mais complicado. Por exemplo, atualmente se resolveu o problema da carteira de trabalho. Então, teve uma portaria do ministro que facilitou, mas no passado era muito mais complicado. Você chegava a esperar 45 dias por uma carteira de trabalho, abrindo portas para a exploração, porque até que não tem carteira, a pessoa corria o perigo de ser explorada. Ela tem que aceitar o salário que o empregador oferece, não pode nem negociar, né? Sim, porque é questão de sobrevivência, infelizmente tem gente que explora. A outra grande dificuldade, eu diria, é também aquela de moradia. Muitos chegam e não tem, às vezes, um lugar onde ficar. Entra em ação as casas de acolhida, como a nossa ou outras também. E um segundo momento, quando sai da casa de acolhida e quer alugar um espaço, não é fácil. Às vezes tem um primeiro salário e pedem o fiador, ou pedem de pagar 3 mensalidades. Então, ou seguro aluguel, uma série então, de burocracias. É um problema seríssimo esta fase, é um desafio constante. Depois, às vezes, os órgãos, os serviços públicos que atendem, às vezes não tem esta sensibilidade, não conhece o idioma, então um posto de saúde, mas também às vezes ir no banco, por exemplo, abrir uma conta é difícil, porque a primeira fase tem um protocolo, não tem o Registro Nacional de Estrangeiros, que é uma carteirinha. E ter este protocolo, muitos bancos não aceitam, então eles não conseguem abrir a conta. Isso fica exposto a outros problemas, porque às vezes o problema dos bolivianos que não conseguia abrir conta e os ladrões aproveitavam, sabia que em casa encontrava o dinheiro, como eles não tinham conta no banco. Então, são uma série de dificuldades que vão aparecendo. Faltam políticas públicas para incluir
esses imigrantes, para tornar essa convivência mais democrática? Eu diria, falta uma lei migratória antes da política, então uma lei migratória moderna, porque somos ainda refém de uma lei da época da ditadura militar, que olha 1980, que olha o imigrante como uma ameaça, como alguém que está ameaçando o Brasil. Além da plataforma legal, falta a política migratória. Mas existem algumas boas iniciativas. Sim. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não deixa de atender os filhos dos bolivianos, por exemplo, mesmo que eles estejam ilegais, né? Eu acho que é importante perceber isso. Existem ações muito boas, só que pontuais. Pontuais. Às vezes falta uma visão de conjunto. Faço um exemplo. Quando se decidiu abrir as portas aos haitianos, vamos dar o visto humanitário, e se parou por aí. Aí começa a chegar esta migração. O que vamos fazer? Eles passam a fronteira, não tem casa de acolhida, não tem curso de português, não tem mecanismos de integração. Então, os colegas em Manaus se encontraram em 2012 a acolher quase 5.000 haitianos de uma vez. Uma situação de emergência, porque não tinha sido planejado. Então, eu diria, temos ações boas e, nesse ponto, a Prefeitura de São Paulo está se destacando, eu diria, no Brasil, com ações inovadoras. E tem que lembrar, então, que está se destacando neste ponto, abrindo convênios para novas casas, novos mecanismos também de inclusão. Eu me lembro que no início do mês de agosto, acho que todo mundo teve acesso à informação daqueles atos de violência contra os haitianos. E até antes de começar o programa, o senhor me disse que deu mais de 10 entrevistas no dia. Todos os portais de notícias, emissoras de rádio, emissoras de televisão ligaram para o senhor. Preconceito, violência e atos xenófobos. Essa talvez seja a principal dificuldade, principal entrave nessa relação ou não? Eu diria que sim. Às vezes são pequenos sinais, mas que os migrantes nos relatam. Sinais, por exemplo, no ônibus, no metrô, eles dizem tem uma vaga livre. Eu sento, outro levanta. Não é para sair, é porque me dá um olhar, quase como dizer, este aqui sentou perto de mim. Ou a experiência contrária. Tem uma vaga livre, ninguém senta. Levanta um segundo, senta. Ou seja, estes sinais de pessoas que olham com desprezo, com preconceito. Infelizmente existe. Eu posso dizer, até como instituição Missão Paz, recebemos alguns e-mails, alguma carta também, claro, de pessoas que não se identificam, nos criticando, dizendo vocês não podem abrir as portas para pessoas que não são brasileiras, vocês não estão bem vistos aqui. Então, cartas que recebemos, são poucas, graças a Deus, mas tem estes sinais de alerta de uma parte da população que não está pronta para acolher. E você também, padre, comentou e relembrou uma situação muito complicada que aconteceu um tempo atrás naquela festa de peão de Barretos. Sim. Foi em Barretos? Me parece, se não lembro errado, a cidade de Barretos, pichações realmente contra a migração haitiana, usando palavras ofensivas, símbolos ofensivos, símbolos nazistas. Então, o que nos preocupa? Eu, pessoalmente, sendo italiano e tendo morado em outros lugares da Europa, vi sinais na Europa deste tipo. Não imaginava no Brasil de assistir a sinais deste tipo. No meu imaginário, o Brasil é um país acolhedor. Então, quando comecei a ver sinais de xenofobia, comecei a me assustar. É possível atribuir essas manifestações ao quê? Eu acho, provavelmente são alguns grupos radicais, extremistas, que veem no outro uma ameaça, mas infelizmente também nas redes sociais assistimos pessoas com extrema facilidade, escondidos por trás de uma tela, que verbalizam e externizam frases muito ofensivas, dizendo, vocês têm que voltar. A gente esquece, por exemplo, vou só ficar na migração haitiana, a migração haitiana é um produto de uma história de exploração, potências tipo a França e Estados Unidos que geraram isso, empobreceram, uma tirou todo o tesouro, outra obrigou a pagar uma indenização para se ter descolonizado, para ser colônia livre, não depender mais da França. Ou seja, não são processos normais. Tem uma dívida histórica e a migração é fruto disso.
Se hoje temos quase 3 milhões de haitianos fora do Haiti, é resultado destes erros. Então a gente esquece isso. Verdade. Padre, voltando a falar do trabalho desenvolvido pelo projeto Missão Paz, pessoas que por alguma razão tenham conhecido um imigrante e percebe que ele está perdido, chegou faz pouco tempo, ele pode entrar em contato com o projeto? Como funciona esse primeiro contato com o Missão Paz? E após essa acolhida, quais são os serviços, relembrando para o nosso público, que esse imigrante vai ter acesso? Então, tivemos várias pessoas em São Paulo, na rodoviária, no aeroporto, em vários lugares, que até trouxeram imigrantes. É mesmo? De carro, pagaram um táxi, achei interessante. O que liga, olha, estou com esta pessoa, o que faço? Então, realmente, pode entrar em contato, a gente tenta dar as respostas. Por exemplo, a Casa do Migrante, nós temos pessoas 24 horas. Então, em todos os horários, de noite, inclusive, que atuam. E a gente tenta dar a resposta. A primeira é um lugar para dormir. Já aconteceu às 11 da noite, o pessoal trazer 3 famílias, por exemplo, da Colômbia, fugindo das Farc, que de repente tem 24 horas para deixar o negócio, pessoas que estavam bem de vida, porque as Farc ocuparam toda a estrutura da casa e que tem 24 horas para sumir em qualquer parte do mundo. E vieram para São Paulo. Chegam com crianças, jovens, adolescentes, e nós temos que improvisar uma acolhida durante a noite. Então, realmente, a gente tenta dar as respostas. Tem depois toda a parte de documentação que acompanhamos para se regularizar, mas também acompanhamos drama, às vezes psicológico, tem psicólogas, equipe, ou toda uma equipe médica. E tem uma novidade há um ano, mais ou menos, que está acontecendo, cursos interculturais. Nós oferecemos em inglês, francês e espanhol, com uma equipe de voluntários ligados a outra entidade chamada CIETAR, palestras interculturais para a pessoa conhecer melhor a cultura brasileira, para mediar a integração. A integração. Está sendo interessantíssimo. Que legal. Quem estiver assistindo o programa Espaço Livre, quiser colaborar, ser voluntário, ou mesmo visitar o projeto, é possível? Claro, é só entrar em contato. Hoje mesmo tive uma escola, e as escolas é quase constante, que venham aí, um professor liga, às vezes são estudantes, às vezes pesquisadores, às vezes são pessoas que querem conhecer. Vem aí, o ideal é dar uma ligada, procurar no site nossos telefones, entrar em contato, mas porque às vezes as atividades são muitas, mas pode vir. E tem momentos de festa, onde às vezes uma festa da comunidade, não sei, boliviana, peruana, colombiana, dá para vir participar junto, comer as comidas típicas daqueles migrantes. Então, são momentos diversificados que a pessoa pode vir e conhecer. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Eu quero relembrar o site do Missão Paz, eu sei que já apareceu, mas vamos passar mais uma vez. É o missãonspaz.org. E lá as pessoas podem contatar, tem o telefone, eles podem ligar também. Tem e-mail, tem telefone, dá para entrar em contato. Perfeito, Padre. Olha, eu gostaria de encerrar com o pensamento do senhor. Para onde devemos caminhar quando a gente olha para a nossa cidade e percebe que pessoas de outros países estão chegando? Como nós, cidadãos, devemos nos portar? Eu diria que quando nos deparamos com um imigrante, todos nós, às vezes, temos medos, porque é o estranho, se chama até de estrangeiros, diferente. Eu diria, antes de partir para o diferente, vamos olhar o outro como uma oportunidade. O outro é alguém que vem, que é um ser humano como eu. Então, antes de olhar as diferenças, estranho, vou olhar o que tem em comum comigo, é outro ser humano. Então, acho que essa é a primeira maneira, vou me sintonizar com o outro. E deixar de lado, evitar de ver o outro como uma ameaça. Alguém que está me tirando oportunidades de emprego. Não, o mundo hoje é um mundo marcado pelo movimento. Nesse mesmo momento tem 3 milhões de brasileiros que estão fora. A gente quer que sejam acolhidos bem. Vamos fazer a tarefa de casa e acolher bem quem está vindo para cá, que não chega a 1.400.000. Então tem mais brasileiros fora que imigrantes aqui. Tarefa de casa, então vamos acolher bem. Muito legal, hein? Importante bate-papo, importante entrevista. Muito obrigado, Paulo Parisi, padre do projeto Missão Paz. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, a esta oportunidade. Volte mais vezes aqui, à TV Câmara São Paulo.
E o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.